Hoje, o nosso tema, como foi falado, é Hebreus. Por que eu escolhi esse tema aí? Porque, embora um pouquinho atrasado, nós passamos pela Páscoa, nessa época que eu sempre gosto de falar de temas nesse sentido, que levam a gente até o local onde Jesus viveu, o local onde Jesus nasceu. Então, normalmente eu falo, já falei aqui de Barrabás, já falei de Judas Iscariotes. Hoje vamos trazer um pouquinho da história dos hebreus, saber quem é esse povo, tá bom? E a pergunta é essa: quem são os hebreus? Quem foram os hebreus? A gente ouve falar, mas muitas vezes não sabe direito como surgiu, de onde eram e tudo mais. Então nós vamos dar uma rápida pincelada aí. Nós trouxemos nesse mapa, para que vocês tenham uma ideia da localização onde estava o povo hebreu. Vamos aqui, ó, na luzinha vermelha, a terra de Canaã. Essa terra aqui é onde vivia o povo hebreu. Acontece que essa terra, em determinado momento, ela ficou árida, ela ficou um tanto hostil, e eles se retiraram dessa região e foram até o Egito, aqui onde está a luzinha vermelha, tá bom? Foram até o Egito, porque lá tinha melhores condições. E depois eles saíram do Egito ao comando de Moisés. Moisés levou o povo hebreu, que estava no cativeiro no Egito, para a terra prometida, Canaã. E por isso ele teve de passar pelo Mar Vermelho, atravessar o Mar Vermelho, passou pelo Monte Sinai, aqui embaixo, onde ele recebeu os 10 mandamentos, e depois ele foi até a terra prometida, Canaã. Nós vamos ver com um pouquinho mais de detalhes. E aí permanece ainda essa dúvida: quem foram os hebreus? Que povo foi esse? Vamos lá. O povo que hoje conhecemos como judeu é descendente dos antigos hebreus. Tanto que uma das principais fontes sobre esse povo é a primeira parte da Bíblia, o Velho Testamento, chamado o quê? De Torá, pelos judeus. Então, na Bíblia, primeira parte dela, o Torá fala sobre os hebreus. E nós temos os descendentes hoje que são os judeus. Segundo a Bíblia, por volta de 1800 a.C., os hebreus deixaram suas terras em busca de água e boas pastagens. E eles foram guiados pelo pastor Abraão. Então, eles viviam num local, esse local não estava inóspito, e dali eles foram para um outro local. E chegaram onde? Vamos lá. Depois de longa jornada, eles chegaram, olha aí, a Canaã, na Palestina, justamente onde a gente mostrou no mapa para vocês, chamada Terra Prometida. Então, lá eles se localizaram, lá eles ficaram, encontraram todas as condições para que o povo pudesse viver bem, ao comando de Abraão. Porém, depois de um longo tempo, houve secas, os hebreus emigraram, ou seja, eles saíram daquela região da Palestina e foram para onde? Para o Egito, que estava sob domínio do povo Ixo. Então, eles foram para o Egito estava dominado por esse povo Ixo. Enquanto o Egito estava dominado por esse povo Ixo, havia liberdade para os hebreus. Mas, após a expulsão dos Ixos, o que aconteceu? Os próprios egípcios escravizaram os hebreus. E isso durou 500 anos. Então, veja que é um povo sofrido. E o que foi o êxodo? Muitas vezes, a gente pega a Bíblia, abre, ouve falar na rádio, na TV, sobre o êxodo. O que é isso? O que é isso, o êxodo? Uma palavra que a gente quase não ouve falar no dia a dia, não é? Mas nós estamos aqui para aprender, tá bom? Então, estamos todos juntos para saber o que vem a ser isso aí. E para isso nós trouxemos um outro mapa. Nesse mapa aqui, nós mostramos o delta do Nilo, onde fica o Egito. Aqui, no azulzinho, nós temos o Mar Vermelho, e nessa linha vermelha, nós temos o caminho percorrido pelos hebreus do Egito até a terra prometida, Canaã, certo?
Só que antes de chegar a Canaã, eles passaram pelo Monte Sinai. E foi aqui no Monte Sinai que Moisés recebeu os 10 mandamentos. Por volta do ano 1250 a.C., os hebreus se revoltaram e fugiram do Egito, de volta para a Palestina. Então, eles viviam lá em Canaã, ficou ruim a situação, eles foram para o Egito, depois eles foram escravizados por 500 anos e voltaram, sob o comando de Moisés, para a Terra Prometida, certo? Canaã, lá na Palestina. Liderados por quem? Por Moisés. Moisés era egípcio de nascimento, mas era considerado um general. Ou melhor, ele era hebreu de nascimento, mas era considerado um general egípcio. Tinha uma estratégia muito grande, geográfica, tinha um conhecimento das ciências da época muito grande, era um grande estrategista. Segundo a Bíblia, a caminhada dos hebreus pelo deserto durou 40 anos. Então, como a gente mostrou lá no mapa, aquele trecho do Egito até a Terra Prometida durou 40 anos e ficou conhecido como Êxodo. Então, é isso. Quem não sabia, agora sabe. Êxodo, na verdade, diz respeito à saída do povo hebreu do Egito até a Terra Prometida, Canaã. Tudo bem? E teria sido durante essa viagem que Deus teria entregado a Moisés as tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos, ali no Monte Sinai. Ele subiu no Monte Sinai, deixou o povo lá embaixo, e ali ele teve, segundo a Bíblia, esteve com Deus, mas a gente sabe que é um espírito de luz que veio dar as orientações a Moisés. Ele anotou esses 10 mandamentos nas tábuas, desceu até falar com o povo e passar todos esses ensinamentos que perduram até hoje, para nós cristãos. E aí nós entramos nesse item, a disputa pela terra prometida. Já que a terra prometida deve ser muito cobiçada. Então, houve disputa. Como é que aconteceu isso? Quando chegaram à Palestina, os hebreus se depararam com outros povos e decidiram lutar para reconquistá-la. Então, eles viviam lá na Palestina, em Canaã, foram para o Egito, foram escravizados, voltaram para a Palestina. Quando eles voltaram, outros povos já haviam tomado aquela região. Então, eles julgaram tomar essa região de volta para eles, reconquistar. Na época, eles se dividiam em 12 tribos. 12 tribos. A gente até grifou aqui em azul, porque é o mesmo número dos apóstolos de Jesus. Jesus tinha 12 apóstolos, não é isso? Então, vejam aí que não há coincidência nenhuma. Para enfrentar seus rivais, os hebreus resolveram entregar o comando dessas tribos a um só rei, e adotaram então a monarquia. Por quê? Eles eram 12 tribos e iriam ser comandados por um só rei. Sendo unidos por esse rei, ficariam fortalecidos e teriam todas as condições de retomar a terra prometida, Canaã, para eles. E o primeiro desses reis foi quem? Saul. Saul foi o primeiro rei deles. Depois veio Davi, o seu sucessor, que conquistou a Palestina e transformou a cidade de Jerusalém na capital do reino. Então vejam que eles foram se estruturando para poder retomar aquela região. Ele conquistou a Palestina, Davi. Depois, o sucessor de Davi, quem foi? O seu filho, Salomão. Salomão teve um reinado de muita prosperidade, muita alegria, muita felicidade. Foi um rei que realmente os hebreus gostavam bastante. Então vejam, a gente grifou aqui o primeiro, Saul, o segundo, Davi, o terceiro, Salomão. Até aí, o povo hebreu estava vivendo em harmonia, felicidade, havia muita coisa boa naquela região. Só que, vejam o que aconteceu. Houve a divisão dos hebreus. Com a morte de Salomão, a insatisfação dos hebreus aumentou bastante e levou à divisão do reino em dois. Por quê? Os hebreus, eles eram um povo muito desunido, um povo de coração duro. Basta a gente estudar um pouco, aqui na Casa Espírita tem cursos, tem apostilas, tem livros, a doutrina espírita exige de nós o estudo.
Então, nesses estudos, nós tomamos o conhecimento de que o povo hebreu era um povo de coração duro. Tão duro que Moisés teve de tomar muitas decisões difíceis, até drásticas, para conter o povo sob seu domínio. Imaginem que se eu fosse o diretor de uma empresa, um gerente, alguma coisa assim, um supervisor, e tivesse todos vocês trabalhando sob o meu comando. Quantas pessoas temos aqui? Não sei. Talvez 100? Por aí. 100 pessoas. Seria muito difícil eu, Aloísio, agradar todos vocês. Muito difícil. Nem Cristo agradou. Quem dirá eu? Então, sempre ia haver aquela picuinha, aquele problema de entendimento de uma das partes. Então, a gente teria uma certa dificuldade. Agora, se num grupo de 100 pessoas já é difícil você manter a unicidade das pessoas, imagine no grupo de 600 mil hebreus comandados por Moisés. 600 mil hebreus que foram tirados do Egito e levados para a terra prometida. Então, eles desobedeciam muito, por isso, Moisés teve de utilizar de muita estratégia, muita rigidez, para manter esse povo sob o seu domínio. Para que tenha uma pequena ideia, quando ele subiu ao Monte Sinai, passou lá 30 dias para obter os 10 mandamentos, nesse espaço de 30 dias foi o suficiente para que o povo hebreu cunhasse um bezerro de ouro e começou a adorar esse bezerro como se fosse Deus. Eles queriam alguma coisa palpável para dizer que era Deus. E nós sabemos que não há necessidade disso. Então vejam como era duro aquele povo, não é? Então, bastou Salomão morrer, desencarnar, para que o povo entrasse de novo em desunião, em desarmonia. E um povo em desarmonia vai trazer sérias consequências, como nós vamos ver. Então, o reino foi dividido em 2. Quais são esses 2 reinos? Olhem lá, olhem aí. Primeiro, o reino de Israel, ao norte, formado por 10 tribos, com a capital Samaria, certo? Então, ao norte nós tínhamos a Galileia, ao centro a Samaria, ao sul a Judeia. Então, chamava-se norte, naquela época, a Samaria, com 10 tribos. O segundo reino é esse, o reino de Judá. O reino de Judá ficava ao sul, formado por 2 tribos, porque eram 12, lembra? Então, são 10 ao norte e 2 no sul. O reino de Judá ao sul, com 2 tribos, e a capital, Jerusalém. Então, muito provavelmente, a rixa dos judeus com os samaritanos começou aí. Se vocês estão fazendo curso, se vocês já leram alguma coisa, vocês devem saber que os judeus não gostavam muito dos samaritanos. Não gostavam muito dos samaritanos. Bem provavelmente por isso, por essa questão dessa divisão que houve nessa época. Divididos, o que aconteceu? Os hebreus ficaram enfraquecidos e não conseguiram resistir às constantes invasões. É o que a gente falou agora há pouco. Eles se uniram em 12 tribos e elegeram um rei para ficar mais fortes, não foi? Aqui acontece exatamente o contrário. Eles se dividem em 2 tribos, ficam mais fracos, ficando mais fracos, ficam mais suscetíveis das invasões. E foi justamente isso que aconteceu. O reino de Israel foi conquistado pelos assírios. E o reino de Judá, ao sul, foi conquistado pelas tropas do rei babilônico Nabucodonosor. Então, ambos os reinos foram dominados. A Bíblia chama esse acontecimento de cativeiro da Babilônia, que é visto como um castigo de Deus por causa da ganância dos líderes hebreus. A ganância, porque queria todo o poder para eles. Mas nós que somos cristãos e somos espíritas, sabemos que Deus não é um ser vingativo, não. Na verdade, a gente falou agora há pouco que Moisés teve de utilizar-se de uma estratégia muito drástica, muito dura, para conter o povo. E uma dessas ideias que ele lançou foi justamente a figura de um Deus vingativo, de um Deus rígido, que punia aqueles que erravam. Por quê?
A gente citou o exemplo, num grupo de 50, 100 pessoas, é difícil você manter a unicidade, quem dirá num grupo de 600 mil pessoas. Por isso ele teve até de demonstrar um Deus vingativo, para que as pessoas tivessem medo e assim obedecessem às suas ordens. O cativeiro, ele durou até o ano 539 a.C., quando os persas invadiram a Mesopotâmia, permitindo que os hebreus voltassem para o seu antigo território. Então, aí, eles estão libertos novamente. Mas vejam quanto tempo eles ficaram, né? Até o ano 539. Então, é um povo, além de duro de coração, um povo muito sofrido também, que não tinha, na verdade, o conhecimento das leis de Deus. Mas era um povo que foi escolhido por quê? Era um povo que cultuava a existência de um único Deus. Não era um povo politeísta, e sim um povo monoteísta. Mais tarde, esses hebreus foram novamente dominados. Dominados por quem? Olha aí, pelos romanos. Aí nessa fase a gente já ouve muito falar, porque existem muitos filmes que a gente assiste na TV, no cinema, DVD, então essa parte a gente costuma ter um pouco mais de contato. Os romanos dominaram aquela região e os hebreus não tiveram como sair dessa situação. E como não conseguiram resistir a esse domínio do povo romano, já que o Império Romano havia dominado tudo ao seu redor, ficou muito grande. O Império Romano realmente era muito grande, tão grande que ficou até um tanto difícil deles administrarem tantos povos, tantas terras. E depois disso, para quem conhece um pouco de história, nós vamos ter a queda do Império Romano, justamente por isso, porque ficou tão grande a região que eles não conseguiam dominar. Então, os hebreus, eles não conseguiram resistir à invasão dos romanos, e teve início o quê? A diáspora. O que é isso aí, diáspora? É a dispersão dos judeus pelo mundo. Então, eles foram saindo da região e se dispersando, foram tomando outras terras, morando em outras terras. A isso nós chamamos diáspora. Quem não sabe, fica sabendo. Então, já ganhamos um pouco de conhecimento. Isso tudo nós tiramos de um site, a gente vai trazer mais tarde, no final, é um blog. E foi nesse período da dominação do povo romano que nasceu em Belém o Messias prometido, aquele Messias que todos ansiavam, aqueles que o povo esperava, que os profetas haviam falado da sua vinda. E esse Messias recebeu o nome de Jesus, ficou mais conhecido como Jesus de Nazaré. Só que o povo ansiava por um líder nato, que libertasse a sua gente, o seu povo, por meio da espada, por meio da violência, por meio da guerra. Eles queriam, a qualquer custo, a libertação do jugo romano. Mas nós sabemos que a vinda desse Messias, esse Messias era muito pacífico e amoroso, Jesus de Nazaré. E essa pacificação dele, esse amor que ele trazia, de certa forma, frustrou certa parte do povo. O povo queria um general que os comandasse para a libertação, mas Jesus, nós sabemos que não tinha nada de violência no seu íntimo. Jesus era a mansuetude em pessoa. Os seus ensinamentos orientavam as pessoas à prática da caridade e também do amor ao próximo, e não à violência. Por isso, os sacerdotes do Templo de Jerusalém, os doutores da lei, os fariseus, os escribas, os saduceus, combatiam Jesus de Nazaré como um verdadeiro inimigo, porque eles achavam que Jesus não era esse Messias prometido. E até hoje, os judeus ortodoxos, para quem não sabe, até hoje, os judeus ortodoxos não acreditam que Jesus é o Messias prometido. Eu mesmo tive a oportunidade de trabalhar com 2 engenheiros israelenses, por uma época, na década de 90, e conversando com eles um pouquinho sobre religião,
E um deles me disse, eu perguntei, mas e Jesus? Quem é Jesus para vocês? E ele me disse tranquilamente, para nós, Jesus pode ter sido no máximo um profeta. No máximo um profeta. Porque o Messias prometido há de vir ainda. E eles estão esperando até hoje. Mas nós que somos cristãos, sabemos que esse Messias já chegou há muito tempo, há mais de 2000 anos. E vez por outra, esses homens, os sacerdotes do templo, os saduceus, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, eles tentavam colocar o mestre numa situação difícil, como na passagem da mulher adúltera. Vocês conhecem essa passagem? Uma passagem bíblica. Então, vamos rever. Se ele dissesse que essa mulher deveria ser apedrejada porque a mulher foi flagrada em crime de adultério. Acontece que a sociedade, naquela época, era muito machista. A mulher era levada à condenação, à lapidação. O que era isso aí, lapidação? A morte por apedrejamento, certo? Mas o homem não. O homem adúltero não era condenado. Então, vejam como eram machistas. Então, com essa questão, os doutores da lei, os fariseus, queriam que Jesus desse uma resposta. Se ele dissesse que a mulher deveria ser apedrejada, então Jesus estaria indo contra os seus próprios ensinamentos. Percebem isso? Ele que pregava a paz, a mansuetude, o amor ao próximo, como ele poderia condenar uma pessoa ao apedrejamento? Percebem a cilada que eles armaram para Jesus? Se por outro lado, olha aí, ele dissesse que a mulher não deveria ser apedrejada. Não, ela não deve ser apedrejada. Então, ele estaria indo contra os ensinamentos de Moisés. Percebem que Jesus ficaria sem saída nessa cilada que eles arrumaram? Acontece que Jesus, o mestre por excelência, ele tinha o dom, todos os dons possíveis e imaginários. De olhar para uma pessoa, ele já sabia o que ela havia feito em várias encarnações passadas. Ele tinha o poder da dupla vista. Ele via à distância, independente de haver paredes na sua frente. Sabia o que se passava na cabeça, na mente desses homens. Então, o que ele fez? Essa passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, conforme nós vemos a seguir. A gente vai esmiuçar agora essa passagem bíblica. E aí nós trouxemos essa figura. Quem é essa figura aí? Vocês conhecem? Allan Kardec? Acertaram. É ele mesmo. Mas esse era o nome dele? Não. Opa, senti firmeza, hein? Tem centro que eu pergunto, o pessoal fica assim. Qual era o nome dele? Hipólito Leon. Que mais? Denizar. Que mais? Falta um. Rivail, muito bom. Qual era o CPF? Título de eleitor? Carteira de habilitação? Olha lá. Hipólito Leon Denizar Rivail. Esse é o nome de batismo. Mas por que ele usou o pseudônimo de Allan Kardec? Quando ele foi incumbido pelo Espírito de Verdade a fazer a codificação da doutrina espírita, ele já era um professor muito renomado, porque ele vinha da escola de Pestalozzi. Então, ele era, no mundo acadêmico, muito bem quisto pelas pessoas, era muito famoso. Quando ele fez a codificação, o que ele pensou? Se eu colocar o meu nome de batismo, as pessoas vão até comprar os livros, mas não por curiosidade dessa nova ciência, dessa nova religião que aparece, mas em consideração à minha pessoa. Por isso, eu vou adotar o pseudônimo de Allan Kardec, porque as pessoas que comprarem realmente vão comprar por interesse no conteúdo e não no autor que estava ali, certo? O autor encarnado, digamos. E nesse Evangelho, segundo o Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec, nós temos lá no capítulo 10, intitulado Bem-aventurados os misericordiosos. E temos esse subtítulo: Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Conhecem essa passagem? Nós vamos ver agora. Olha lá. Não julgueis a fim de não serdes julgados,
porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 7, versículos 1 e 2. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em crime de adultério. E, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Eles usavam esse termo mestre com um tom de sarcasmo, não é? Ela foi surpreendida em crime de adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Então, é aquela cilada que a gente falou para vocês. Se ele respondesse que sim, ele seria condenado. Se dissesse que não, também seria condenado na opinião das pessoas. Diziam isso para o tentarem e terem de como acusá-lo. Jesus, porém, não respondeu de imediato. O que ele fez? Ele abaixou-se e passou a escrever com o dedo. Passou a escrever com o dedo na terra, na areia. E ficou ali um certo tempo. Como ele ficou um certo tempo sem responder, os fariseus e os escribas, os doutores da lei, fizeram novamente a pergunta. Continuaram a interrogá-lo. Então, ele se levantou e disse o seguinte. Olha a frase que ele deu. Olha a resposta que Jesus deu. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Vejam a resposta que Jesus deu. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, ele abaixou-se de novo e continuou a escrever no chão com o dedo, na areia. Quanto àqueles que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um a um, começando pelos mais velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com essa mulher, colocada no meio da praça. E o que aconteceu? Então, ele se levantou e perguntou, mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu, não, Senhor. Disse-lhe Jesus, também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Essa passagem está em João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Aí, nós que somos um pouco curiosos, eu leio o livro, um livro desse aqui, às vezes eu levo 3, 4 meses, 1 ano para ler. Olha que ele é fininho, mas eu demoro muito para ler. Não é porque eu não sei ler não, gente. É que eu leio fazendo pesquisas. Então eu leio o livro aqui, vou buscar informações em outro livro, faço anotações, rabisco todos os meus livros, são rabiscados, todos eles. Tá? Então, com base nessas pesquisas, é que nós chegamos a essa informação que vamos passar para vocês. Isso aqui não consta no Evangelho, mas nós estamos trazendo para vocês. No livro Conversando com Divaldo Franco, volume 2, que são 3 volumes, que aliás eu indico para vocês também, muito bom, da Federação Espírita do Paraná, no ano 2010, eu fui até bonzinho, eu trago até as páginas para vocês, a página 47 e 48. Normalmente eu peço que vocês leiam o livro todo, mas hoje eu estou bonzinho. Então, eu estou trazendo as páginas 47 e 48. Jesus escreveu na terra o seguinte, isso não consta no Evangelho. Lembra que eu falei que ele se abaixou e ficou escrevendo com o dedo na areia? O que ele escreveu? O que ele escreveu que acabou afastando o povo? Vejamos, a primeira palavra, ladrão. Ladrão. Um que olhou, bateu em retirada. Por quê? Ele era larápio, ele era ladrão. Então ele leu essa palavra, opa, é comigo. Não posso atirar pedra na mulher, deixa eu cair fora. O que mais ele escreveu? Outros olharam e leram, sensualista, hipócrita, traiçoeiro. Sensualista, hipócrita, traiçoeiro. Em breve, todos abandonaram a praça, todos foram embora, porque ele conseguiu abranger todo aquele grupo de homens que estava acusando a mulher.
Lembra que nós falamos que Jesus tinha o poder da dupla vista? Ele olhava a pessoa e sabia o passado dela. Então, ele abrangeu com essas 4 palavras todos aqueles que estavam ali querendo lapidar a mulher. Belíssima resposta de Jesus quando disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quem de nós daria uma resposta dessa? Não é? Quem de nós? Inteligente e também perspicaz foi a sua conduta ao escrever na areia essas palavras: ladrão, sensualista, hipócrita, traiçoeiro. Como já dissemos, ele abrangeu todos aqueles homens que ali estavam querendo condenar a mulher. Dessa forma, ele libertou a mulher dessa morte. Ele inverteu a situação, porque os homens queriam colocá-lo numa saia justa, numa situação difícil, e, na verdade, ele reverteu a situação, e os homens é que ficaram numa situação embaraçosa. Percebem? E com folhas de palmeiras, o povo aclamou Jesus de Nazaré, o rei de Israel, quando da entrada do mestre na cidade de Jerusalém. Então o povo estava com folhas de palmeiras, agitando, uns jogando essas mesmas folhas no chão para que Jesus passasse, transformando o chão num verdadeiro tapete, um tapete verde. E Jesus vinha num burrinho, juntamente com os seus apóstolos, adentrando a cidade de Jerusalém. Então ele foi aclamado pelo povo como o rei de Israel. Aclamado pelo povo como o rei de Israel. E isso aconteceu num dia de domingo, e ficou conhecido como o domingo de Ramos. Então, por isso que nós vemos um domingo antes da Páscoa, principalmente nas igrejas católicas, nós vemos essa comemoração, o povo levando ramos de palmeira para a missa, e saindo com esse ramo para as suas casas. Então, deve-se a essa passagem. Liderado por sacerdotes e doutores da lei, esse mesmo povo condenou o mestre, o meigo Rabi Galileu, à crucificação, com o aval de Pôncio Pilatos, o governador da Judéia. Pôncio Pilatos era o representante de Roma ali naquela região. Então, os próprios doutores da lei, os sacerdotes, não tinham o poder para crucificar Jesus. Quem crucificava eram os romanos, eles não podiam crucificar. Então, tinham de ter o aval do governador. Acontece que eles acuaram Pôncio Pilatos, de forma que ele não, pelo menos ele não viu saída. Ele até tentou trocar Jesus por Barrabás, a história que nós já contamos aqui, Josué Barrabás, porque era costume da época soltar um preso na época de Páscoa. E ele tentou isso, vamos trocar, o povo deve escolher Jesus porque ele não fez mal a ninguém. Mas o povo estava dominado pelos sacerdotes, pelos doutores da lei. Por isso, aclamaram a liberdade de Josué Barrabás e condenaram Jesus. Então, Pôncio Pilatos lavou as mãos e deixou que Jesus fosse crucificado. Mas, se o corpo de Jesus pereceu no madeiro, os seus ensinos se perpetuaram no tempo e ditam as regras para nós chegarmos ao reino celestial. Ou seja, o corpo físico morreu. Jesus desencarnou, mas os seus ensinamentos não. Eles foram, inclusive, diversificados, foram levados a todos os cantos pelos seus apóstolos e também aqueles que viviam com ele, conviveram com ele, os 12 apóstolos, e também por aqueles que não o conheceram encarnado, como Lucas, Paulo de Tarso, Marcos, entre outros tantos. Aliás, eu considero o maior divulgador do Evangelho, o maior divulgador do cristianismo em todos os tempos, na minha modesta opinião, é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Por quê? Quem não conhece a história dele, que leia Paulo e Estevão, o romance. Muito lindo, traz detalhes maravilhosos daquela época. O que Paulo de Tarso passou para divulgar o cristianismo. Hoje é muito fácil para nós todos sairmos de casa e alguém perguntar: onde você vai? Estou indo ao centro espírita, vou lá fazer um tratamento, vou tomar um passe, vou fazer uma palestra, no meu caso.
e nós não sofremos represália por isso, de forma alguma, graças a Deus. Mas naquela época em que Jesus aqui esteve, e mesmo depois da sua desencarnação, era muito perigoso você se dizer cristão. Era praticamente assinar o atestado de óbito. Você era levado à crucificação, à lapidação, você morria. E Paulo de Tarso, como era um doutor da lei, ele tinha arraigado em seus conhecimentos a ideia de Moisés. No entanto, ele acabou se convertendo ao cristianismo, alterou toda a sua forma de ser e de agir, foi abandonado pela família, foi preso, foi chicoteado e, no final de sua vida, acabou sendo decapitado, mas não deixou Jesus de lado. Então, eu o considero o maior divulgador do cristianismo, porque em todos os locais que ele esteve, normalmente ele foi a pé, com uma simples mochila nas costas. E, às vezes, quando ele conseguia um dinheirinho, ele conseguia comprar uma passagem num navio pequeno, um navio simples, para se deslocar de uma cidade até outra. Hoje, graças a Deus, nós temos vários meios de locomoção. Eu moro em Atibaia, estou aqui, e para chegar aqui eu vim de carro, certo? Então, a gente vem no conforto do carro. O Divaldo Franco, que divulga o Evangelho em todo o mundo, em todo o planeta, ele viaja de avião. Mas Paulo de Tarso não tinha essas regalias, e ainda por cima era perseguido também. Por isso eu o considero o maior divulgador do cristianismo. Assim como os hebreus antigos, nós também estamos procurando atualmente a terra prometida. Essa terra prometida, o que será essa terra que nós estamos procurando hoje? O que será essa terra? Será que é alguma coisa física, algum lugar paradisíaco? Não é um lugar físico que nós podemos ver no mapa. Uma ilha, nada disso. Trata-se dos mundos celestes ou divinos. Morada dos espíritos purificados, onde o mal não existe sequer em pensamento. Olha que beleza, um mundo em que o mal não existe nem em pensamento. Difícil para a gente admitir isso. Mesmo sendo espíritas, mesmo fazendo cursos, mesmo lendo, mesmo frequentando a casa espírita, nós ainda temos maus pensamentos. Imaginem um mundo em que o pensamento não admite coisas más. Todos se amam, todos se respeitam, todos estão ali para se ajudarem. São os mundos celestes ou divinos. Mundos esses em que estão espíritos da esfera crística, como Jesus de Nazaré, e nós, algum dia, vamos chegar a esse patamar. Porque mesmo Jesus nos disse, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que faço, e ainda mais. Então, se ele disse isso, é porque nós temos condições de chegar lá também. E depende de quem? Depende da casa espírita? Depende de Allan Kardec? Depende de Jesus? Depende de cada um de nós. Depende da nossa transformação moral, depende das nossas atitudes, aquilo que a gente pensa, que a gente faz no dia a dia. Aos poucos a gente vai melhorando, vai mudando, e algum dia chegaremos a esse patamar também. Seguindo os ensinos de Jesus e os preceitos da doutrina espírita, certamente algum dia nós estaremos nesses mundos ditosos. Estaremos todos vivendo em felicidade. A bibliografia, o material pesquisado para esta apresentação está aqui. Esse site é Tudo Sim é História, é um blog onde nós trouxemos a primeira parte da apresentação. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10. E o livro Conversando com Divaldo Franco, volume 2. Lembram das páginas? 47 e 48. Então, são 3 volumes, vale a pena ler esses livros. Joana de Ângeles traz muitos ensinamentos ali, tá bom? Então, essas 3 fontes que nós trouxemos. Que Jesus de Nazaré abençoe todos vocês. Abençoe vocês por estarem aqui nesta noite. Que vocês todos, nesse momento, possam se transformar em centelhas de luz, como verdadeiros pirilampos. Que quando vocês se dirigirem aos seus lares,
pelos caminhos que fizerem, as ruas, as travessas, as alamedas, as avenidas, que vocês iluminem esses caminhos. Iluminem todos os lares nesses caminhos, levando paz, harmonia, amor, fraternidade e saúde a todos. E quando chegarem em seus lares, que vocês possam iluminar todos os cômodos ali existentes. Que possam iluminar os entes queridos que ali ficaram, que porventura não puderem estar nessa noite aqui, levando a mesma paz, a mesma saúde, a mesma alegria, a esperança de um amanhecer melhor. Muita saúde. É isso que nós desejamos a todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Quem quiser contato comigo aí na rede social, no Facebook, é só digitar lá, Aloísio Rocha. Lembrando que é Aloísio com U e com S. Colocar O e Z, vai aparecer outro, tá bom? Aloísio Rocha, só pedir para adicionar. Lembrando mais uma coisinha, quando pedirem amizade no Facebook, coloque uma mensagenzinha que vocês assistiram a essa palestra de hoje, 6 de abril, aqui na Fraternidade Irmã Maria. Assim eu vou me lembrar de onde é. Porque fica difícil a gente guardar a fisionomia de todos, principalmente para mim. No meu caso, já estou ficando um pouco velho, quebrado, não é? Cabelo branco, a memória já não é mais a mesma. Então, fica difícil a gente lembrar de todo mundo. E, infelizmente, eu não tenho essa capacidade. Dizendo que vocês me suportaram aqui nessa noite, então, eu vou me lembrar, a gente adiciona e vamos trocando figurinhas. Porque todos nós aprendemos. O fato de estar aqui na frente não me coloca em situação melhor que de vocês. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu, na minha modesta opinião, me considero bem aquém de todos vocês aqui presentes. Tá bom? Então, todos nós estamos aqui para aprender. E quem quiser também, pelo e-mail, é só digitar aloisioroc@gmail.com. Tá bom? A gente está aí para trocar figurinhas. Fiquem na Santa Paz de Jesus. Tenham uma semana muito boa e vamos todos vibrar pela paz no nosso planeta. Muito obrigado.